Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Flamir Papo de Arte. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco da vida e da obra de um dos maiores escritores da literatura brasileira, o pioneiro da literatura infanto-juvenil no Brasil. Também contista, editor, romancista, jornalista, crítico literário, promotor de justiça, fazendeiro e empresário. Ele publicou vários livros que viraram verdadeiros clássicos, né? O nome dele? Monteiro Lobato, o criador da obra mais conhecida e que marcou geração e geração. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como eu assistia, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Difícil aqui afirmar quem nunca viu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aquele típico programa feito para crianças, mas que na verdade muitos marmanjos gostavam, né? Emília, a boneca falante, Pedrinho, Narizinho, Dona Benta, o erudito e também atrapalhado Visconde de Sabugosa, tia Anastácia, a cozinheira de mão cheia que gostava do tio Barnabé, o Saci Pererê, a vilã Cuca, caracterizada como uma velha bruxa, que tinha um corpo de jacaré verde, né? Enfim, assistir Sítio do Pica-Pau Amarelo era de fato viver um mundo, digamos, paralelo de fantasias e de diversões. Interessante, né, que tudo começou com uma série de 23 volumes escritos por Monteiro Lobato entre 1920 e 1947. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do José Renato Monteiro Lobato nasceu em 1882 no município de Taubaté, no interior de São Paulo, e faleceu no dia 4 de julho de 1948, aos 66 anos de idade. Filho do fazendeiro José Bento Marcondes Lobato e de Olímpia Augusta Monteiro Lobato, antes dele entrar para o colégio aos 7 aninhos, foi alfabetizado pela mãe e por um professor particular. E foi exatamente nessa idade, aos 7 anos, que o menino Lobato descobriu os livros do avô materno, José Francisco Monteiro, primeiro e único barão e visconde de Tremembé. Dono de uma biblioteca imensa no interior da casa, Monteiro Lobato leu de tudo que havia ali para crianças na língua portuguesa. E nos primeiros anos de estudante, já escrevia pequenos contos para os jornaizinhos das escolas que frequentou. Já na adolescência, muda o seu nome por causa das iniciais JBML gravadas no castão da bengala que herdou do seu pai, de José Renato para José Bento Monteiro Lobato. Em 1896, é aprovado nos exames para o Instituto de Ciências e Letras e muda-se sozinho para São Paulo, passando 3 anos como interno. No Instituto, participa das sessões do Grêmio Literário Álvares de Azevedo. Em 1900, Monteiro Lobato ingressa na Faculdade de Direito de São Francisco. Ali, funda, com colegas, a Arcádia Acadêmica, da qual torna-se presidente em 1902. Colabora com artigos sobre teatro no jornal 11 de agosto, também publicado por estudantes da faculdade. Em 1904, Monteiro Lobato diplomou-se bacharel em Direito, né? E no dia da sua formatura, ele fez um discurso tão agressivo que levou vários professores, padres, bispos a se retirarem da sala. Foi algo realmente constrangedor, né? Logo depois, Monteiro Lobato ele regressa a Taubaté. No ano seguinte, fez planos para fundar uma fábrica de geladeira em sociedade com um amigo, mas passou a ocupar inteiramente a promotoria de Taubaté e conheceu Maria Pureza da Natividade, a Purezinha, como ele gostava de chamar. E em maio de 1907, foi nomeado promotor público em Areias e casou-se com Purezinha no dia 28 de março de 1908.
Com ela, ele teve 4 filhos: Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. Paralelamente ao cargo promotor, escreve para jornais e revistas como a Tribuna de Santos, Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro e revistas, para onde também o Monteiro Lobato mandava caricaturas e desenhos. Em 1910, Monteiro Lobato associa-se a um negócio de estradas de ferro e passa a viver no interior e nas cidades pequenas da região. Era visível a sua insatisfação com a vida que levava e com os negócios que não prosperavam. No ano seguinte, em 1911, já com 29 anos, Lobato recebe a notícia do falecimento do seu avô, o Visconde de Tremembé, e torna-se então o herdeiro da fazenda Buquira, para onde se mudou com toda a sua família. De promotor a fazendeiro, ele dedicou-se à modernização da lavoura e à criação. Com o lucro dos negócios, abriu um externato em Taubaté. Ainda muito insatisfeito, mas desta vez com a vida da fazenda, planejou explorar comercialmente o viaduto do Chá, na cidade de São Paulo. Em 12 de novembro de 1912, o jornal Estado de São Paulo, na sua edição vespertina, ele publica um artigo de Monteiro Lobato intitulado Velha Praga, um conto daqueles que mais tarde faria parte do seu primeiro livro, Urupês, uma coletânea de contos da qual Monteiro Lobato ele tece duras críticas aos caboclos que viviam nas fazendas de café e no interior de São Paulo. Anos depois foi criado o personagem Zeca Tatu, um grande preguiçoso, totalmente diferente dos caipiras e índios idealizados pela literatura romântica da época, né? Seu aparecimento gerou uma enorme polêmica em todo o país, pois o personagem era símbolo do atraso e da miséria que representavam o campo no Brasil. Monteiro Lobato, ele contrariou, digamos, especialistas do universo dos caipiras, entre eles o jornalista, escritor e folclorista Cornélio Pires. Na vila de Buquira, hoje município, Monteiro Lobato envolveu-se com política. Em fevereiro de 1916, passou a colaborar com a recém-fundada Revista do Brasil, uma publicação nacionalista que agradou demais o Monteiro Lobato. Desanimado com a perspectiva da fazenda, mas incentivado pelos crescentes sucessos dos seus artigos, vendeu sua propriedade em 1917. O Monteiro Lobato é, acima de tudo, uma das personalidades raras que a história do país conhece. São personagens transformadores. E com a falência da Monteiro Lobato Editora em 1925, o escritor mudou-se para Nova York, nos Estados Unidos, e atuou como adido comercial até 1931, ano em que ele retornou ao Brasil para criar a Companhia de Petróleo do Brasil, e envolveu-se em uma campanha pela exploração do solo brasileiro. Em 1932, publicou a obra América e deu início a uma campanha nacionalista pela produção de aço e petróleo. Simpatizante do regime comunista, Lobato publicou também o livro O Escândalo do Petróleo e do Ferro. E em 1936 tentou, sem êxito, organizar uma campanha petrolífera mediante subscrições populares. Incansável, escreveu uma carta ao então presidente Getúlio Vargas, que considerou o texto ofensivo e mandou prender Lobato, o que simplesmente lhe valeu uma condenação de 6 meses de prisão pelo Tribunal de Segurança Nacional em 1941. E uma campanha promovida por intelectuais e amigos conseguiu fazer com que Getúlio Vargas concedesse o indulto a Monteiro Lobato, reduzindo a pena de 6 meses para 3 meses de prisão. Em 1943, juntamente com o historiador brasileiro Caio Prado Júnior, Monteiro Lobato funda a Editora Brasiliense, hoje uma editora em plena atividade. Crítico dos costumes, Lobato publicou diversos livros de ficção sobre questões sociais, políticas e econômicas. A luta pelo petróleo acabou por deixá-lo pobre, doente e desgostoso. Aliás, é de Monteiro Lobato o lema "O petróleo é nosso", usado na campanha pela criação da Petrobras. E para manter viva, toda a narrativa desse grande escritor brasileiro, em 1958 foi criado o Museu Monteiro Lobato,
uma instituição cultural pública localizada no sítio do Pica-Pau Amarelo, na cidade de Taubaté, em São Paulo. O museu funciona na casa onde o escritor Monteiro Lobato nasceu e viveu até os 12 anos. A residência pertencia a seu avô materno, o Visconde de Tremembé. O local possui um acervo com objetos pessoais, as primeiras edições dos livros do escritor, fotografias, mobiliário, objetos pessoais, textos, bibliografia, documentos e uma vasta biblioteca com obras de Lobato e outros escritores. O público também pode conhecer a exposição permanente Lobato, Vida, Realidade e Sonho, que apresenta curiosidades sobre a vida e a obra do Monteiro Lobato, assim como também apresentações teatrais com os personagens imortalizados pelo autor. Há também oficinas para o público infantil. O espaço conta com uma área verde de 18 mil metros quadrados, muito legal. Vale a pena uma visita, né? Afinal, foram 66 anos de vida e metade dedicado ao público infanto-juvenil. Razão pela qual temos no dia 18 de abril como Dia Nacional do Livro Infantil. Uma bela homenagem, né, ao nascimento do Monteiro Lobato. E para fecharmos essa homenagem, gostaria aqui de deixar duas frases muito legais, né? Tantas e tantas que o Monteiro Lobato tem, mas frases que chamaram muita atenção. Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. E um país se faz com homens e livros. Esse foi o Monteiro Lobato. Um grande abraço, fica com Deus, tchau!